Vamos seguir Mas pra aqui. contar os casos, eu gosto de caos. Caos é bom. É. Vou contar um caos também da atriz Suzy Camacho, que interpretou a Rosinha, né, da Brega novela Chique. Brega Chique, de 1987. Eu tinha 1 ano, você tinha quantos? Ixi. Aham. Ela Oi? tá, ela Oi, tá novinha. Tô fazendo 2 aninhos agora. Calma, tá, Jó. tá. Ela está sendo acusada pelo Ministério Público de falsificar atestados e pegar 10 milhões do marido. Tá bom, deixa eu te explicar. 10 milhões. Deixa eu te explicar. Esse caso Onde é que- está interessante. Onde é que atestado e Junta 10 com esses 10 milhões. né? Porque eu já vi pegar atestado falsificado para faltar o serviço. Pois É verdade. Mas para pegar 10 milhões, nunca tinha visto. Mas é o que os herdeiros, a família do marido dela acusa. O que acontece? Ela é casada com um empresário Uhum. muito rico, com uma fortuna. E aí, agora, ele, nos últimos anos, tem sofrido bastante com doenças, AVC, coisas assim. E aí ela conseguiu, com alguns médicos, atestados que comprovam que ele estaria com demência, que ele já não teria aptidão mais para cuidar dos próprios recursos e tal. Aí, quando a família pediu à justiça para fazer um bloqueio dos bens dele, Foram investigar. aí, exatamente, já não era possível mais fazer este bloqueio porque ela tinha apresentado esses documentos. Só que agora eles alegam que esses documentos que ela apresentou foram documentos que não foram feitos com o critério devido, né? Que não foi apresentado aos médicos. Um laudo plausível ali para a situação. Exatamente o contexto, a situação, e que com aquilo só não é possível comprovar ou não a aptidão ou a falta de aptidão de cognição, enfim, que essa perícia, que ele não teria aptidão para os atos da vida civil. Então tem esse problema na justiça, e aí com isso, com esses atestados que a família alega que ela forjou ou, né, que não foram conseguidos de uma forma Lícita, jurídica, né? lícita, exatamente. Então, que com esses atestados ela teve acesso a toda a fortuna do marido, então, o Farid Lima, e aí ela estaria com as mãos em 10 milhões Os filhos não são dela, não? São dele? dele. Pelo visto, não são filhos. dele, exatamente. Mais um daqueles casos, né? Da diferença aí, da falta de testamento, enfim, ou quando a pessoa ainda está viva, e aí existe essa briga e junta aí esses elementos. Poxa, se a pessoa tem ou não condições de cuidar dos próprios recursos, Eu senti um e padrão isso cria meio, uma briga financeira. meio Cid Moreira da história. Exatamente, ali, né? lembra Vai repetindo um bastante, lembra bastante, mas ainda faltam muitos elementos, né? A gente ainda não sabe a total versão dos filhos e tal. A Suzy Camacho, que ela é atriz, foi atriz, inclusive recentemente essa novela aí, ela fez ela mesma nessa novela, numa participação, As mesmo? Aventuras de Poliana, ela interpretava ela mesma. Mas, Como? Uai, Certamente ela era Suzy Camacho na atriz novela, entendeu? Suzy Camacho. Ah, entendi. Entendeu? Ah, entendi. E aí, mas ela já estava um pouco afastada dessa vida, estava mais se dedicando à psicologia, porque ela também Menina. é psicóloga, exatamente, tá. E aí a Suzy enviou uma nota, essa nota foi enviada inicialmente para o UOL, e eu vou compartilhar algumas das coisas que foram ditas aqui, e eles negam, né, com a nota, dizendo que a Suzy jamais utilizou atestados médicos que não correspondessem à verdade, em juízo ou fora dele, e que as acusações feitas pelos seus enteados, os filhos do seu marido, não procedem e são mentirosas. Qualquer pessoa só pode responder pela utilização de atestados médicos ideologicamente falsos quando esses atestados são ideologicamente falsos, o que não é o caso, pois os atestados médicos não foram classificados como falsos e emitidos por médicos renomados, o que impossibilita que sua utilização seja incriminada. Ora, se os atestados são verdadeiros, não se pode jamais imputar a sua utilização como indevida ou criminosa. Mas é exatamente o que a família faz. Aqui ela diz que isso não é possível, a justiça vai ter que entender
Isso aí. E avaliar esses Os atestados atestados. existiram, não é Aham. que ela falsificou atestados, eles existiram, mas a condição em que eles foram emitidos, né, o contexto em que foi passado para os médicos, então isso aí é que teria distorcido ou que não poderia ser utilizado como um bloqueio ou um atestado de que pra ele ela não tem bloquear capacidade de cuidar dos os negócios. próprios recursos. Entendi. Bom, Ih, mais tema uma pesadão. história pela frente aí. Temos, a Mauri com a Karina, vai dar mais uns capítulos. Essa aí eu acho que foi uma estreia. É uma estreia, É uma exatamente. estreia da Tá com Suzy cara de Camacho estreia. aí.